Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. No vídeo de hoje falaremos um pouco sobre as cartas de Cristo. Precisamente um ensinamento muito importante do G, né? Não um, mas vários, mas que na verdade esses vários é um só, né? Que na verdade a gente tem que entender o seguinte: qual é o propósito das cartas de Cristo, né? Quando Jesus canaliza com uma mulher, eu não lembro agora de onde ela é, mas é de outro lugar do mundo, e trabalha na mente dela por 40 anos até que a mente dela estivesse prontamente receptiva e obediente a receber todas as suas inspirações, todas as suas instruções. Qual que é o propósito que ele faz isso, né? Porque ele, poderoso como ele é, né? Para ele era fácil, né? Fazer igual plasmar, né? Materializar as cartas de Cristo na própria mão dele e entregar assim de casa em casa, mas não, né? O G ele percorre um outro caminho de atuar no humano. Isso acontece por muitas razões, né? Uma das razões dos motivos que isso acontece é, primeiro, para desmistificar uma ideia equivocada de... Vamos ver como a gente pode colocar isso. Vamos ver. De divindade, entende o que eu quero dizer? Ele já é uma consciência cósmica, o G. O G faz coisas que a gente é incapaz de conceber. O G cria espírito já também, né? Então você imagine que ele sim tinha todo o potencial dentro dele para materializar estas cartas e distribuir de casa em casa, fazer aparecer, né? Vir descendo do teto da casa da pessoa emanada por uma luz e por uma musiquinha divina. Oh! E todo mundo, meu Deus, as cartas de Cristo, né? Mas não, ele prefere, ele opta por eleger um espírito, uma mulher simples, que como nós, tinha suas questõezinhas de cabeça para tratar, mas tinha também um coração bom, um coração puro para recebê-la, e que encarnou aqui provavelmente sem nem saber ao que a sua encarnação estaria destinada, né? Que trabalharia diretamente com o próprio Cristo. E quando o Cristo a elege como esse portal dimensional, mediúnico, entre o campo espiritual e o campo terrestre, o campo humano da consciência, através dessa humana encarnada, ele a prepara para uma obra, né? Ele a prepara por 40 anos para executar essa obra que era a canalização das cartas de Cristo, a disseminação, a divulgação das cartas de Cristo, tudo no mais profundo anonimato, né? Não sabemos quem essa mulher é, não nos é dado saber, porque inclusive ela mesma diz isso nas cartas lá no início, fala as cartas têm que ganhar vida por si só. Isso igualmente também validará a verdade das cartas, porque as cartas elas têm que estar ancoradas na verdade e não na personalidade ou na influência de uma pessoa, entende o que eu quero dizer? Porque foi um médium fulano de não sei o que, não era sobre isso, era sobre um outro lugar, é sobre um outro movimento. Então o G, quando ele encarnou há 2000 anos atrás, ele igualmente, naquele período onde não tínhamos tecnologia de nenhuma ordem, né? Onde era tudo falado, onde era tudo na peregrinação, tinha que ter coxa, tinha que ter perna, tinha que ter joelho, né? E ficava fedido, e ficava suado, e ficava rouco, e ficava com os cabelos desgrenhados, e tendo que lidar com gente fedida, gente mal educada, gente desrespeitosa, que o olhava de maneira insultosa, como se dissesse seu charlatão, seu falsificador, seu salafrário, seu mentiroso, não é verdade? Apesar, né, do G, né, ter ali uma aparência bonitinha,
Mas lá não tinha, né, gente, desodorante, essas coisas. Eles lidavam com uma outra qualidade de substâncias farmacológicas, vamos colocar assim, né, entende? Então eles fediam, era aquela coisa que a gente sabe mais ou menos, né? Então, por que eu quis falar isso? O G, naquela época, ele não foi levantado por um alguém. O que eu tô querendo dizer? Ele não nasceu dentro de um ambiente e aí ele foi levado na sinagoga quando ele tinha, sei lá, 12 anos, e aí um rabino muito conhecido, muito respeitado, olhou, viu o G e falou: é você que estávamos esperando todo esse tempo, oh meu irmão, eu te consagro agora, você é o Messias. Não foi assim que aconteceu. O G foi levantado pelo próprio divino no deserto, sofreu lá todo o seu processo de iluminação sozinho, ele e a consciência criativa de todas as coisas. Foi dado a ele todo aquele conhecimento, foi dado a ele conhecer, foi dado a ele perceber, foi dado a ele compreender, e isso é dito por ele em cada momento das cartas de Cristo. Toda a carta ele diz: eu pude perceber, me foi dado saber, me foi dado enxergar, me foi dado sentir, me foi dado isso. É claro que tudo aquilo que chega para o G é também fruto de toda uma trajetória existencial de renúncia e tudo o mais. E quando ele encarna no esquecimento, e ele precisa ser relembrado quem ele era. E ele nasceu num período absolutamente primitivo. Então, quem poderia despertá-lo? Quem poderia fazer isso na profundidade da coisa? Apenas a própria fonte divina, não é verdade? Então, assim, quando ele fala para nós, me foi dado, é um processo muito interessante, mesmo de humildade e de entendimento de como as coisas funcionam. É claro que aquilo que ele que despertou no espírito dele é igualmente fruto das conquistas do espírito dele no decorrer de muito período, de muito tempo. Isso é verdade. É verdade, é isso mesmo, é assim que funciona. Só que se ele não tivesse adquirido isso no decurso do tempo, se não fosse meritório para ele tudo isso, dificilmente ele receberia tudo isso e compreenderia tudo isso na profundidade como ele compreendeu. Como assim? Notem que muitos médiuns, muitos espíritos que vêm com um trabalho de missão, e isso não entenda apenas os trabalhos em centros de umbanda, de candomblé, de incorporação, não. Nas igrejas evangélicas, nas sinagogas por aí, nas religiões de toda a ordem, as bruxas, os uicas, enfim, o que quer que seja que existe no mundo, que inclusive eu desconheço, o que quer que seja, todos esses espíritos que são levantados para trabalhar numa obra, a gente sabe já que todos eles executam um trabalho de mediunidade, mesmo aqueles em igrejas evangélicas, por exemplo, em sinagogas, por exemplo, que o trabalho daquele pessoal é tão somente a oratória. Inclusive, o trabalho principal do G foi a oratória, né? A mediunidade que ele mais se serviu foi essa, canalizando a maior parte das vezes com o próprio Criador, né? O que conhecemos como a intuição pura, é a inspiração direta, a ligação direta, como se fosse uma antena viva, sem intermediário de nenhuma ordem, entre o ser e a consciência que o criou. E falava, né, nesse processo de simbiose profunda, nesse processo de fusão absoluta, ele com o Criador. Então, quando ele falava, já não era mais ele que falava, mas o Criador que dizia através dele. E quando ele julgava, tem até uma passagem que ele fala: eu não vim aqui para julgar, mas ainda que eu esteja julgando, eu julgo com a autoridade que me foi concedida, porque eu julgo, né, colocando nas minhas palavras, eu julgo com o aval do Criador. É o Criador que coloca na minha boca a sentença que eu profiro, né, que você vai viver. Porque o G, como muitos outros profetas, passaram pelo processo de ler todo o campo áurico de determinada pessoa ali encarnada e falar: você é uma pessoa que você tem que melhorar um pouquinho, a cabeça não tá muito legal, o coração não tá muito bom, tem que melhorar.
E as pessoas não gostavam disso. E acontecia um processo muito interessante, né? Os sumos sacerdotes, ele falava na cara deles mesmo, essa bando de víbora e tudo mais. E eles ficavam mordidos, é verdade. Mas a maior parte de exortação que o G proferiu, que o G deu, aquele tempo, foi assim, como que podemos colocar? Foi uma grande indireta global, né? Sem mencionar nomes, não mencionava nome de ninguém. Ele dava assim as suas descriçõezinhas, ricas em descrição, era rico de elementos, quase como se ele só faltava mesmo o nome, só faltava o nome, porque era tão rica de descrição que assustava, que a pessoa falava, sou eu. Não, se não sou eu, é o José, porque o José tá assim. Nossa, e era uma indireta que pegava geral, né? Uma indireta global. A maior parte da oratória de G era uma indireta global. E muitas pessoas ficavam bravas, mordidas, revoltadas, queriam a morte do G, queriam apedrejá-lo, açoitá-lo em praça pública, decapitar a sua cabeça a todo custo, na verdade. E ele nunca tinha dito o nome de ninguém, muitas vezes não tinha falado, ele tinha falado abertamente, mas a pessoa se sentia, porque era rico em detalhe, ele ia no profundo, Deus mostrava para ele, e ele apenas era o veículo, né, a voz de Deus na terra. E aí, naquele tempo, o G, sendo levantado pelo próprio Criador no deserto, falou, cara, você, eu trabalho com você é o trabalho, você é a mensagem é você, né? Não é que você não veio trazer a mensagem, você é a mensagem, você é o fruto supremo de todas as coisas que encarnou aqui agora para mostrar isso, para exemplificar aquilo que você pregará. Por quê? Porque no decorrer de muito tempo, tivemos muitos oradores maravilhosos, oradores assim com uma eloquência e com uma capacidade argumentativa, uma inteligência, uma habilidade discursiva absolutamente superiores, né? Absolutamente superiores. E nem enfim, absolutamente superiores, vamos ficar por aqui. E, no entanto, muito dessas pessoas que vinham e falavam não viviam verdadeiramente aquilo, é o que estávamos falando. Muitos desses profetas, muitos desses os profetas não, desculpem, muitos dos representantes que encaram aqui com um trabalho, com uma missão para com a espiritualidade superior, são espíritos endividados, né? Que recebem o dom, é dado a eles o dom, porque eles não conquistaram o dom em outras vidas. Era isso que eu queria fazer esse parentesco para entendimento, né? Eles recebem o dom, é dado a eles ver, é dado a eles enxergar, mas muitos deles não é dado a compreensão, porque esse entendimento supremo, esse entendimento profundo das coisas, isso daí tem que ser galgado mesmo. Porque isso aí é fruto de pertencimento àquilo que se sintoniza e àquilo que se fala. Dá para entender isso? Então veja, foi dado ao G enxergar, foi dado a ele perceber e compreender. Se Deus não quisesse que ele compreendesse, ele não compreenderia. Tanto que ele viveu uma vida ali até os 25 anos de idade de muita revolta, né? De muita revolta, era uma pessoa, né, que adorava uma discussão, era um cara combativo, militante raiz, do tipo que o pessoal falava, descansa, militante, descansa, Gê, dá uma descansada na sua voz, chega, todo dia mesmo a conversinha, chega, o mundo é assim, o mundo não vai mudar. Então falava pra ele de dar uma descansada, entendeu? Descansa, militante, descansa. Então realmente o Gê era essa pessoa, né? Porque ele se condoía, se doía e se compadecia no profundo com a dor de todas aquelas pessoas, como se fosse ele que sofresse. Que ele entrava em processo de conexão muito grande com o outro, de empatia muito profunda, então ele acabava absorvendo aquilo, não tinha ainda muito o discernimento e a sabedoria avivada. O espírito dele sabia, mas a personalidade de Jesus ainda não havia despertado para separar
E entender que, pô, é triste, é chato, não é legal, as pessoas estão com lepra, as pessoas estão com câncer, estão com tudo de ruim, mas eu não tenho que também me envolver nesse rolê. Eu vou me compadecer. O que é se compadecer? Eu entendo o seu sofrimento é o meu sofrimento no sentido de que você não passa desapercebido por mim, eu enxergo você, eu enxergo as suas dores, eu enxergo tudo que te trouxe até aqui e eu respeito a sua trajetória, eu respeito, você não é ignorado nem por mim, nem pelo Criador, só que esse rolê é seu, não é meu. Você entende? O que eu vou fazer por você não é entrar numa viagem psicótica de, ai, porque você tá sofrendo, vamos nos vingar de quem tiver... Não é por aí. Não é esse rolê emocional, humano, egóico, equivocado, distorcido. Era mais um lugar de eu entendo, eu respeito, eu sou contigo, os meus sentimentos são seus, fique com a minha paz, fique com a minha serenidade e eu te darei agora os instrumentos necessários para a sua libertação. Por quê? Porque o G sabia que o maior presente que um homem poderia dar a outro homem, seja nesse tempo ou em qualquer tempo daqui para a eternidade infinita, é o conhecimento libertador da ignorância, é a realidade da existência. Era o melhor que ele poderia fazer, era o que mais ele poderia fazer. Ele não era um homem rico, então ele não poderia sair por aí dando coisas de ouro. Certamente, se ele tivesse, ele faria isso, abdicaria de tudo, com certeza total. Mas ele não tinha isso. O que ele tinha era aquele conhecimento emancipador, libertador e transcendente. E que tornaria essas pessoas autônomas e capazes de galgar o seu próprio processo de libertação e de prosperidade. Seria algo que viria para a vida delas, através delas mesmas, exercitando os dons os quais Deus colocou em suas mãos. E também dizer que Deus colocou em suas mãos, tem níveis de entendimento isso. Tem muitas pessoas que realmente têm dons que a gente observa, nossa, que lindo, mas não é conquistado do Espírito. Foi dado por Deus, por uma misericórdia de Deus, para que através daquela virtude que foi dada, a pessoa não é mérito daquele espírito, aquele dom, mas Deus colocou na mão da pessoa, para que a pessoa, através daquele dom, daquela virtude, entrasse em conexão com ele e pudesse, primeiro, quitar os seus débitos, emancipar a sua mente, expandir a sua consciência espiritual, dilatar o seu processo de sentimento universal, de amor e de respeito por todas as criaturas e se aproximar do Criador. Então existe esse rolê. Pessoas que exibem qualidades que a gente olha e fala, caramba, essa pessoa tem um dom tão maravilhoso. E às vezes é interessante, porque muitas vezes a pessoa tem virtudes que nem corroboram com a personalidade pútrida dela. Porque às vezes é uma pessoa tão negativa, às vezes é uma pessoa tão ruim, mas tão ruim que você fala, cara, como que pode uma pessoa tão ruim ter uma virtude como essa? Que ela tá degenerando, tá degradando, tá jogando na lama da vergonha, tá arrastando, tá escarrando na boca de Deus. Muitos casos, não vou dizer que são todos, mas muitos casos são desses, são espíritos bem enegrecidos pelo mal, que não tem virtude de nenhuma ordem, de nenhuma natureza, mas que Deus permite dar à pessoa a luz naquela seara da vida, porque, de repente, é aquela justamente seara da vida que a pessoa mais pecou. Então, é por meio da seara da vida que a pessoa mais pecou, é a seara da vida no qual a pessoa irá redimir-se diante do todo universal. Então, se ela feriu muito com a língua, ela terá que curar eventualmente com a língua. Se ela feriu muito, se ela iludiu muito na seara do coração, é justamente nisso que ela terá que trabalhar para se redimir de todo o sofrimento que causou em outras vidas, com os homens ou com as mulheres que eventualmente tenham se relacionado. Se a pessoa pecou muito no poder, é justamente no exercício do poder de maneira virtuosa que ela poderá se redimir de um ciclo de vida degenerado, onde ela patrocinou guerras, onde ela foi uma ditadora, onde ela foi uma criminosa.
muito grande. Até porque luz e trevas são parte de uma mesma moeda, né? Então, às vezes a gente vê brilhar algo muito forte em alguém que foi acendido por Deus, né? Que a pessoa tem aquilo, mas está encoberto pelo mal. Mas Deus dá uma acendidinha, vamos colocar assim, para que a pessoa possa quitar esses débitos. E a pessoa vem, encarna, tá mergulhada no esquecimento, tá sem patrulha, né? Tá sem vigília, tá no corpo, né? Então não tá vendo os espíritos ali a encarando, às vezes os espíritos de outras vidas que ela fez mal, que estão querendo a cabeça dela, não tá vendo isso. Ela tá achando que ela tô que nem pinto no lixo, né? Tô por minha conta. E aí a pessoa se estrepa. E a gente fala, cara, não tá compatível, né? Uma pessoa com esse caráter, com esse dom tão maravilhoso, como é que pode isso? Parece até injusto, mas nem sempre é questão de justiça. E muitas vezes não é questão que Deus dá, né? Vamos dizer assim, né? Essa discussão tem muitos níveis. Não é que Deus dá, vamos colocar assim. É que realmente a pessoa conquistou aquilo. Realmente a pessoa foi um político, realmente a pessoa foi um grande orador, realmente a pessoa foi um grande médico, que estudou, a pessoa se dedicou para adquirir determinada virtude. Só que ela usou a virtude para o mal, consciente de que estava fazendo mal. E para ela tudo bem. E outros não, fizeram o mal, usaram para o mal, reféns dos impulsos egocêntricos de ligação e rejeição. Os impulsos do ego, que tem como premissa uma única coisa: proteger e promover o bem-estar e a segurança da individualidade, do ser, da Caroline, por exemplo. Caroline. Então, o ego da Caroline está trabalhando para proteger a Caroline e assegurar o bem-estar da Caroline. Então, a gente tem que passar por um processo de purificação do nosso ego. É o processo para se chegar ao reino de Deus, para tocar a consciência cósmica de todas as coisas, que tem uma natureza de doação. Tudo que a consciência universal faz e promove é para o bem de todos, jamais para o bem de si própria. Jamais. Então, a essência fundamental de todos os seres, já que todos vemos o Criador, é de dar e de prover e de gerar vida e amor e conforto e beleza para todos. Os homens no seu papel de masculino sagrado e sadio, as mulheres no seu papel do feminino sagrado e sadio. Cada um no seu quadrado, mas interagindo, um penetrando o outro, um interpenetrando o outro, essas realidades, essas consciências, essas funções, esses papéis que atuam de maneira colaborativa, de maneira nenhuma repulsiva, mas colaborativa. Não é a guerra, porque o homem vale mais que a mulher, porque a mulher vale mais que o homem, porque o preto e o amarelo e o verde. Não se trata disso. Se trata da universalização e da integração universal das consciências, dos saberes, das potencialidades e das potências. Potencialidade é aquilo que existe em estado hibernativo, tá ali, precisa ser despertado. E o potencial já manifesto, né? A potência já manifesta, é aquilo que já tomou forma. E aí, agora que já tomou forma, parou por aí? Não. Aí a gente vai trabalhar mais, vai lapidar mais, para que seja ainda mais potente. E cresce e ganha vulto na interação com uma outra potência. Uma potência ainda maior que ela. Ou às vezes uma potência menor, que é uma potência menor que ela tem que interagir e justamente para suprir com as deficiências que a outra potência ainda tem, que ainda está crescendo, ela tem que dar mais de si. E aí ela cresce no atrito. O masculino e o feminino crescem no atrito, não no atrito de briga, mas é entendendo que a mulher tem um propósito e uma missão com a sensibilidade e de canal, de ligação direta com o Criador, de gerar beleza e vida para o mundo universal, e que o homem, nessa polaridade, nesse papel, ele tem um papel e um dever de zelar, de promover, de prover, de proteger, tá? E de cuidar, de zelar, de honrar e respeitar o feminino, para que o feminino possa atuar no papel de gerar vida. O feminino é o portador da vida, é o canal, né? Aí a gente fala as mulheres. As mulheres são esse canal direto de vida com o sagrado Deus, mas os homens também têm em si o feminino, no seu inconsciente.
E as mulheres também têm o masculino no seu inconsciente. E quando esse homem e essa mulher iluminam essa inconsciência e essa inconsciência deixa de existir em estágio inconsciente e passa a ser integrada à consciência, ou seja, não existe mais processo de inconsciência, apenas a integração, esses seres podem agora finalmente fluir entre essas energias de criação, o feminino sagrado e o masculino sagrado, o amor inteligente e a inteligência amorosa, o amor, esse feminino, a inteligência, esse masculino, e um norteando o outro, um conduzindo o outro no processo de criação, num processo de emancipação e num processo de gozo universal de existir e de gerar vida e de ser você mesmo a própria vida que irradia para todos os lugares e para todos os seres, aquela coisa toda bonita que nós muitos escutamos, alguns entendem, outros não entendem, mas que no futuro, e aí esse futuro é diferente para cada um, porque dependerá dos esforços individuais de cada ser, e no futuro todos compreenderemos e entenderemos, seremos um com essa verdade. Agora a gente vai retroceder só um pouquinho. Falávamos lá que G, essa questão da verdade, que podia descer as cartas de Cristo do teto da casa de cada pessoa no globo inteiro, e todo mundo veria, meu Deus, realmente é de Deus, uau, uau, uau. Poderia ser assim, mas a verdade tinha que se fazer por si só, porque o próprio senso de verdade, a própria presença da essência do ser. Então, nós viemos de uma fonte que naturalmente dá. É a natureza do Pai é dar e dar abundantemente. Não tem miséria com o Pai. Ou ele dá tudo ou ele não dá nada. Não tem, vou dar. Não, ele gosta de abundância, né? Então ele não vai dar um pão. Ele vai dar o pão, mais o queijo, mais o presunto, mais a manteiga. Não é verdade? É verdade, sim. E essa abundância passa por um processo, reparem bem, de variação. Como assim? Porque aí a gente entra em alguns processos mentais da pessoa e muitas vezes até kármicos, né? Que derivam dos processos mentais de outras vidas. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que nasceu para viver uma vida de dor, porque ela realmente pecou muito em outras existências. Então, ela nasceu para viver uma vida de dor. É Deus que quer que ela sofra essa vida de dor? De maneira nenhuma. Deus espera que através do processo de dor, desse processo de atrito, ela entenda que algo está de errado e que ela verbalize para o universo. Verbalize é uma maneira de dizer, você não precisa verbalizar, mas você precisa intencionar para o universo. Cara, o que está acontecendo de errado comigo e como que eu saio dessa situação? Deus precisa disso para ele poder agir na sua vida. Porque Deus não é um ditador, ele não vai impor a sua presença na sua vida. Não dá para separar de Deus, você tá nele. A única coisa é o nível do fluxo dessa atividade divina na sua vida. O fluxo pode estar muito baixo, pode estar devagar, quase parando, mas ele nunca cessa de verdadeiramente, não existe isso. Nós estamos no Criador e não tem o que fazer. Onde quer que nós vamos, a gente está no Criador. Michele, até em lugares de degeneração, até em lugares de degeneração. Só que aí é um nível mais profundo de entendimento. Pô, mas Deus não tá nisso. Deus ativo não tá nisso, mas ele tá nisso de alguma maneira. De uma maneira difícil, talvez, pra gente entender. Porque se tem uma ideia muito distorcida do próprio Criador, mas não dá para fugir do Criador, entende? Vamos explicar isso. Vamos trabalhar isso para não ter distorção. Deus está no processo de assassinato, Deus está no processo de abuso que acontece de uma pessoa para com outra. Deus não está nisso, mas Deus está presente, ainda que obstruído, na consciência daquele que leva o mal. É isso que queremos dizer. Não dá para fugir de Deus. E no instante que essas consciências más
percebem, cara, desci muito baixo, tô fazendo tudo de errado, tem alguma coisa de errado, ela começa ela é como se criasse uma rachadura. Imagina que a consciência de Deus é uma bolinha, imagina que todo o processo de mal que vai obscurecendo essa bolinha é um concreto. E quando a pessoa para e fala, meu, onde que eu tô? Eu desci muito baixo, trinca, faz um trincadinho. E já é um pedacinho para a luz começar a sair. Já é o início de um processo de mudança que levará tanto tempo quanto a criatura se predisponha a melhorar e a agir. Dá para entender? Então não vamos distorcer. O bem é o bem, o mal é o mal. Tá? Não tô querendo dizer, tá? Vamos entender. Só que até mesmo essa noção de bem e mal, a gente precisa refiná-la, tá? A gente precisa refiná-la, mas vamos devagar, que senão a gente vai para muito lugar e não segue o fluxo do que precisa seguir. Então, as cartas de Cristo, elas precisavam brilhar por si mesmas, porque ela precisava falar o inconsciente de cada criatura. Então ela tinha que me tocar, porque ela tinha que falar a minha centelha, e eu, em comunhão com meu pai, se tivesse comunhão com meu pai, perceberia, cara, isso é verdade. Então, o íntimo do ser afinizaria e ressoaria com as cartas, com aquelas palavras. Poxa, não ressoou comigo, eu acho que é uma baita mentira. Bacana, não é obrigado, mas é um alerta. É um alerta de distanciamento grande da fonte, de obstrução profunda da centelha. Porque aquele que é de Deus reconhece as palavras de Deus. Aquele que crê no Pai, crê também no Filho. Aquele que enxerga, identifica e reconhece o Filho, só o faz porque enxerga o Pai nesse Filho. E se enxerga e se ressoa, é porque existe afinidade. Talvez em níveis menores, né? O que queremos dizer com isso? Na Terra, não vibramos ainda como o G vibra, mas existe afinidade de propósitos, existe afinidade de interesses, em escala um pouco menor, a qual o G já vibra e ao que o G já pode oferecer para o universo. Porque como ele vibra muito alto e nananã, ele pode oferecer algo muito maior, muito mais robusto e mais profundo. Ele pode fazer mais, porque ele tem mais comunhão com o Pai. Nós podemos fazer um pouco menos, mas esse menos, dependendo do nosso engajamento, é muita coisa também. Tem gente que vem e grava um vídeo na internet, tem pessoas que gravam filmes, tem pessoas que escrevem livros, tem pessoas que não são tocadas a trabalhar com meios de comunicação de massa e falar a grandes massas. Mas são pessoas que são tocadas a mudar a sua conduta dentro do lar. E o lar é o berço de toda coisa, né? Então, se você é um pai que é tocado a agir feito um homem masculino, de maneira sadia, de maneira equilibrada, que protege, que provê e que honra o feminino, ou seja, a sua mulher, a sua filha, a sua mãe, as colegas do seu trabalho, o feminino onde quer que ele apareça, o feminino no seu amigo, que eventualmente se fragilizou, e você honra em vez de satirizar, seu viadinho, é viado, sabe? Essa coisa boçal daqui da terra. Você olha para o seu amigo, vê que ele está fragilizado, porque a inconsciência do masculino é feminina. É feminina. E você vê que ele se fragilizou e ele está num processo de afastamento, de se fechar para o mundo, e você reconhece isso, e você vai lá e dá o suporte que aquele seu amigo está precisando, porque naquele momento ele está na polaridade feminina, não está na polaridade masculina. Dá para entender mais ou menos assim? Tá? Para que se entenda, tá? E você vai lá e protege esse amigo, e fica lá com esse amigo, ajuda esse amigo, ao invés de ridicularizar esse amigo, expor esse amigo ao ridículo, você está no seu papel de homem, um homem masculino, uma masculinidade sadia, uma masculinidade viril e plenamente conectada com o Criador. Honrar o feminino onde quer que o feminino aponte. Então a gente fala homem e mulher porque realmente a mulher tem o papel principal de trabalhar nessa energia mais feminina. O homem nasce com esse propósito de atuar nessa consciência mais masculina. É verdade. Só que a missão de todos nós é entender isso, masculino, feminino,
trabalhar nisso, atuar nisso. E quando a gente rompe com isso, quando a gente transcende, a gente ilumina essa inconsciência e tira da inconsciência. Então, o meu masculino feminino, ele já não vai estar mais no inconsciente. Ele vai estar ativo e vibrante e forte, o masculino consciente, que atua a partir do meu feminino. E eu, se eu sou homem, eu iluminei esse meu inconsciente feminino, eu integro esse feminino ao meu masculino e utilizo meu feminino de maneira consciente a partir do meu masculino, né? E aí você não tem que escolher entre um e outro, você integra, porque o espírito não tem sexo. Mas aqui Deus deu essa abstraída no processo cósmico da consciência universal de tudo, para que a gente pudesse digerir as coisas aos pouquinhos. E o pouquinho que a gente veio para digerir, não digere, faz tudo errado, tudo que não é para fazer, tudo errado, masculino doente, feminino cagado, quer dizer, complicado, né? Complicado. E aí as pessoas querendo falar de, mas você não sabe nem você não sabe nem o seu propósito na Terra, você não, sabe? Dá uma segurada, meu amigo. Uma seguradinha. Pouquinho pra nós, tempinho pra nós, tempinzinho pra nós, sabe? Então, quando se fala disso, se fala dessa consciência, dessa noção. Então, tá ciente, consciente, não inconsciente, não na polaridade invertida. Quando a gente fala de uma inversão de polaridade, desse homem e dessa mulher, do que nós estamos falando propriamente? Então quer dizer que um homem não pode ser feminino, a mulher não pode ser... Não é isso, né? Não é bem isso. Veja bem, o processo de maturação tanto do homem e da mulher é a integração. A mulher integrar o seu masculino e o homem integrar o seu feminino. A trilha de maturidade de ambos culmina nisso. E aí, porque ele integrou esse feminino, ele entende plenamente as mulheres... E porque ela integrou o masculino, ela entende plenamente os homens. O processo, a trilha de maturidade do homem e da mulher culmina nisso aqui. Então calma um pouquinho. Dá uma seguradinha no seu julgamento. Vamos explicar melhor, tá? Então, o processo, como que funciona, tá, pessoal? Eu vou indicar Lucas Scudeler, ele tem vídeos no YouTube que ele trabalha falando, explicando, esmiuçando a questão da consciência, tá? Da consciência e da energia do masculino e da consciência e da energia do feminino. É um trabalho de extrema importância, de extrema urgência para o período que nós estamos na Terra, onde nós vivenciamos e enxergamos aqui guerras e homem contra mulher contra o homem e o diabo dando risada. E o diabo achando maravilhoso, se deleitando com isso. Então, assistam, porque é muito importante a gente entender isso. Então, eu sempre vou indicar aquilo que for bom. Mas eu não concordo com tudo. Não tem que concordar com tudo. Você é um espírito livre, você pode, tá? Mas muito do que ele fala, eu vou falar que é tudo? Não. Mas muito do que ele fala é muito real, é muita verdade. E ele é, sim, um espírito que vem sendo intuído pela espiritualidade superior. Com a mais absoluta certeza, sem medo de contradição, eu digo. Então, se você está assistindo esse vídeo, não sabia, não conhecia o trabalho dele, vai ver Lucas Scudeler, assista as palestras dele e se volte para você. Então, o que eu vou falar, né, o que Deus, através dele, veio esmiuçando. A gente tem etapas do processo de maturação do nosso masculino e do nosso feminino. Primeiro é o nível que ele compreende como nível 0, que é o nível onde um homem está com a polaridade invertida, então ele está no feminino, é o nível de inconsciência, né? O nível de inconsciência dessas energias cósmicas universais, que é o masculino e feminino. Então o homem, ele está com a polaridade invertida, então ele tá no feminino sombra dele. Ele não tem coragem, ele tá ali, tadinho de mim, quer ser resgatado da torre. E a mulher, ela tá com a polaridade invertida, ela tá no masculino sombra.
ela muitas vezes dá vazão a processos de promiscuidade, muitas vezes ela dá vazão a processo de crueldade, de fúria muito grande, de um jeito bem cruel, de ataque, né, de guerra. Depois a gente vai para um processo, o segundo nível é quando a gente despolariza, né? E aí o homem adentra no processo, né, de um masculino mais virtuoso, mais consciente, um homem adulto, não neurótico, que ele chama, e a mulher adulta não neurótica. Então ele já despolarizou, ele já entendeu que ele é homem, ela já entendeu que ela é mulher, e eles matam os pais psiquicamente dentro de si e colocam Deus no lugar, tá? Depois a gente tem o processo, mais à frente, o processo de integração do masculino e do feminino. É quando o homem integra o seu feminino e a mulher integra o seu masculino, que é o que ele chama de patriarca e matriarca. Um zelando e cuidando do outro, tá? Nas cartas de Cristo, Jesus fala sobre isso com outras palavras, pessoal. Com outras palavras, tá? Com outras palavras. Então vale muito a pena ver e assistir, é muito palatável as aulas do Lucas. Então eu vou indicar, enquanto eu sentir para indicar, eu vou indicar, tá? E aí a gente tem um outro nível, que é um nível, não lembro como ele chama, mas eu vou colocar no meu português, que é o nível da incondicionalidade do amor, tá? Então o homem finalmente entendeu a mulher finalmente entendeu o homem, então eles já não estão mais vivendo apenas pelo seio familiar, pelo lar. Porque aí a criatura ela rompe com isso, porque ela atingiu níveis de maturidade, de compreensão e de conexão com Deus transcendentes a tudo. Então são criaturas que podem, inclusive, se quiserem, abdicarem do sexo sem maiores danos. Porque o próprio sexo também, a gente já falou e falaremos mais no futuro, é uma outra coisa, né? Quando a gente fala da experimentação sexual através dos corpos, é o nível mais primitivo de experimentação da sexualidade. Tá? Os níveis mais superiores de experimentação da sexualidade é o nível que se dá através dos processos de intersecção e conexão com o próprio Criador, com o próprio todo, através do trabalho e através do processo de amar, tá? Então isso é muito mais amplo e muito mais profundo do que parece. Então a criatura, o ser, pode até abdicar de ter família. Ele pode, porque ele já não vive mais para ele, e ele já não vive mais para cumprir um papelzinho de homem, mulher e filhos, não que isso seja ruim, só que isso é um nível diferente, tá? Ele veio para cumprir o seu papel de agora já nem mais assim, vamos falar de homem e mulher, porque ele já transcendeu isso, ele já integrou isso. Ele veio para cumprir o seu papel de partícula e de centelha ativa, de encarnação viva de Deus, com todo o globo, com todo o universo. Então ele pode se dar ao luxo, sim, se ele quiser, de não casar. Até porque ele nem vê propósito. Porque o relacionamento é um instrumento que Deus se utiliza, que Deus deu para o ser humano, de evolução. De abdicar do seu ego, de você ceder, de você entender o outro. Porque a mentalidade masculina e feminina são absolutamente diferentes de umas das outras. Então você tem que entender o outro, é você viver com diferente dentro de casa. Tá? E quando os casais são homossexuais? É a mesma coisa, porque ainda que os corpos sejam iguais, o componente consciencial e energético é diferente necessariamente, precisa ser. É sempre o masculino que atrai o feminino, é sempre o feminino que atrai o masculino e vice-versa. Tá? Então, se eu sou homem e tô com outro homem, pode observar. Um de vocês dois polariza mais com o masculino e o outro mais com o feminino. Somos duas mulheres, a mesma coisa. Mas são dois homens muito masculinos. Pode observar, tá? Pode observar. Dá uma estudadinha nessas energias, tal, que isso vai ficando mais claro para você. Se são duas mulheres, pode observar também. Tá? Pode observar também. E é uma excelente oportunidade de transcender, né? Se a gente observar bem. Porque aí isso fica ainda mais claro, ainda mais evidente. Porque não tem mais o componente do corpo regendo. Porque são dois corpos iguais. Então o processo de energia e o processo de canalização, de leitura de campo, ele se torna mais sensível, tá? Quando esses dois homens ou essas duas mulheres estão num processo de relacionamento entre si,
a tendência, assim, espíritos que entregam a sua vida para Deus, a tendência é eles ficarem mais sensíveis para ler. Porque como ele tá com esse corpo igual e que tem o padrão a mentalidade de constituição igual à sua, então a pessoa, as duas ou os dois, tem que ter ainda mais sabedoria para entender e ler o campo. Ah, que hora ele tá mais masculino, então vou dar um estímulo mais feminino. Agora ele tá mais feminino, vou dar um estímulo. Você entende? Mas isso também tem níveis de entendimento e profundidade muito outros. O que a gente precisa saber, acima de qualquer coisa, é que espírito não tem sexo, tá? O corpo é um papel que você está usando. É uma viagem, uma graça, tá? Um periodinho bobo, tá bom? O que existe são as energias, tá? E a constituição da sua mente, se você nasceu com homem, necessariamente isso é mais forte para você. Essa questão e esse propósito, esse papel. E se não é, você tem que entender, poxa, se eu nasci com esse corpo, tem um propósito, tem um porquê, tá? Ah, mas é a questão dos travestis e dos transexuais. Vamos lá. Das travestis, né? Perdão. Gente, a mesma coisa. Sabe por quê? A gente tem que entender uma coisa. Mas você não acabou de falar que se eu nasço homem é porque tem um motivo e se eu nasço mulher tem um motivo? Sim, gente. É verdade. Se Deus fez você nascer como homem, fez você nascer como mulher, tinha um propósito, tinha algo que você pudesse aprender com isso. Mas não acabamos de falar que se eu sou homem, eu tenho esse feminino em mim, eu não preciso ser mulher para me conectar com esse feminino? E que se eu sou mulher, eu não preciso ser homem para me conectar com esse masculino, porque isso está em mim? O processo das travestis e dos transexuais é mais ou menos a mesma coisa, só que soma-se a isso a um outro propósito, a um desígnio superior do Criador, que é colocar na cabeça da humanidade daqui que o universo é vasto e tem muita coisa e que as pessoas não serão iguais a gente e que elas não têm que ser iguais a gente, que a gente deve respeitá-las. Será que esse espírito que nasceu nesse corpo e que empreende toda uma jornada de modificar esse corpo para polarizar, né, para atuar mais na seara do masculino, será que não foi programado que isso acontecesse na espiritualidade? Será que não foi programado? Você acha que Deus não sabia que isso iria acontecer? É muita ingenuidade. Quem somos nós para virar para travesti ou para o transexual e falar que ele tá agindo errado? Agora, nem por isso estamos aplaudindo a conduta que muitas travestis, especialmente, tá? Travestis e quando gente, estou muitas nomenclaturas, fico perdida. Mas vocês entendem, seja a mulher que se traveste de homem, o homem que se traveste de mulher, nem por isso aplaudimos a conduta que muitos eventualmente têm de degeneração. Então, nasceu no corpo masculino, se identifica mais com o feminino, vai pro feminino, né, para degenerar, para desonrar, para degradar, para escarrar na responsabilidade e arrastar na lama da vergonha o corpo, o compromisso e o propósito do feminino. De maneira nenhuma aplaudimos isso. Se você quer saber, a sua responsabilidade é até maior, meu amigo, minha amiga. É até maior, porque você escolheu. Você entende isso? Você escolheu. Então, já que você está nesse corpo, já que você modificou o seu corpo, honre o feminino. Não foi o que você escolheu? Então, honre. Não vai fazer vergonha, não vai arrastar na lama da vergonha, tá? Então, honre. Não vá se prostituir. Aqui a ideia aqui não é julgar. Ah, mas eu quero. Seu particular, meu amigo. Minha amiga, meu amigo, isso realmente não nos diz respeito. Mas é nosso papel aqui dar a dica, tá? Você está atraindo uma consciência, um padrão de ações, de atitudes, que depois voltará para te amaldiçoar. Fruto das suas próprias escolhas mesmo, tá? Ah, mas porque a sociedade, porque é o que me resta. Será? Gente, será? Cuidado com esses determinismos. Porque se você acredita nisso, é o que vai, porque o que me resta é para me prostituir. Você determinou isso para sua vida. Mas se você se conecta com o Criador, estabelece sintonia com o Criador, ele vai te mostrar um outro caminho. Vai catar latinha, vai fazer uma outra coisa. Vai limpar a casa, o banheiro, de espaços públicos. Entende? Começa pequeno, mas Deus depois vai te dar uma abundância muito maior.
Porque você, ao invés de se prostituir, você optou em perseverar no período de dificuldade, confiou em Deus, e quando você vê, Deus vai te abrir uma porta que você não tem nem ideia de quanto aquilo vai reverberar de luz para você. Porque você foi influência e você influenciou uma quantidade imensurável de outras travestis ou de outras transexuais ou outros transexuais. Então para com isso, de que eu não tinha saída. Não nos cabe o julgamento, não é questão de julgar. Mas aqueles que já estão preparados para esse discurso que estamos trazendo aqui, certamente serão tocados e serão convencidos a agir de um outro jeito e a confiar em Deus. Confia em Deus. Ele vai abrir a porta que você quer para que você viva de maneira mais digna, mais respeitosa e honre o seu feminino. Eu era mulher, nasci mulher, mas eu quis trabalhar na seara do masculino. Então, honra o masculino, cara. Honra o masculino. Vai entender o que é o masculino, vai honrar isso. Ao invés de ficar aí, né, degradando também, né, mais ainda como se já não tivesse totalmente cagado de coisa errada ao masculino, na maneira que desvirtuou-se, da maneira que levou-se, né? Então, já que você decidiu isso, honra. Uma das coisas do masculino é prover, é proteger e honrar o feminino, onde quer que ele aponte, onde quer que ele apareça. Então, e o transexual e o travesti? Gente, quando você entende que não existe espírito, não tem sexo, não existe morte, tudo isso aqui é uma ilusão, as coisas são mais simples. Vocês entram nesses processos psicóticos de porque Deus fez o homem, a mulher fez o homossexual. Vocês entram numa viagem de louca de vocês aí, que só existe na cabeça de vocês, as coisas são mais simples do que parecem. É simples como isso. Às vezes o cara nasceu mesmo para subverter a lógica do sistema, para mostrar para todo mundo que tem a mente altamente religiosa de que não, cara. Você faz o seu caminho, entende? De que o que importa não é que você vai mudar o corpo. O que importa é você cumprir o seu propósito. E se você tá como homem, cumpra o seu propósito no masculino. E culmine na sua jornada de maturação na integração do seu masculino com o seu feminino. Curado, sagrado, virtuoso, irradiando luz para todos os lados, a mesma coisa do feminino. O homem que nasce homem, depois transforma-se, né, em mulher. Tudo certo. Não tem problema. É ensinamento para eles e principalmente para nós. Cara, tem coisas que são diferentes no universo. E tudo bem, porque não é isso que importa, não é o corpo. É o propósito, entende? É o propósito, não é o corpo que ele tá, mas é o propósito que ele tá cumprindo. É isso que importa para Deus. Deus não quer saber se tem bilinho, tem bilau, tem bunda, não tem bunda. Isso é coisa aqui da terra. Deus não enxerga nem assim. Deus nem enxerga esses corpos dessa forma como a gente enxerga. Para ele tudo é energia. E é isso que ele entende, é isso que ele julgará, entre muitas aspas, porque Deus não julga. Meu filho, você está trabalhando com a energia masculina. Você está trabalhando no campo da consciência masculina. Que uso você tem feito desse campo, dessa consciência e dessa energia? Minha filha, você está no campo da consciência feminina. Você está manipulando a energia feminina. Que uso você tem feito dessa energia e desse campo consciencial? Você está no masculino sombra, você está no feminino sombra, ou você está no masculino e no feminino luz? É isso que Deus quer saber. Se você é travesti, transexual, blá blá blá, o guru lá, o seu particular quer. Para nós aqui, isso é realmente. A gente tem coisas mais interessantes para se preocupar e para nos entreter no universo infinito, que não isso, é discussão de vocês. A gente não tem esse tempo. Pra gente é um papo chato, se você quer saber, é um papo que é chato mesmo. Apesar de pra vocês aqui isso ser muito... porque será que fulano é? Será? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é bossa nova? Será que ele é Maomé? Será que ele é transviado? Mas isso eu não sei se ele é. Corta o cabelo dele! Corta o cabelo dele, olha a cabeleira. Isso realmente é só pra vocês
que isso tem valor, né? Qual que é? Maria sapatão, 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 de dia é Maria, de noite é... Isso assim, olha pra você ver o quanto que você tem que ser doente. Isso é sério, tá? Pra você se preocupar tanto com a sexualidade de uma pessoa, que é a coisa mais da pessoa, assim, sabe? A ponto de compor uma música, entende? A ponto de perpetuar esse seu preconceito ou o que quer que seja. Isso é sério, tá? A gente ri, a gente brinca, né? O carnaval tá chegando, provavelmente quando esse vídeo for pro ar será na semana do carnaval. É triste, gente. Isso é coisa de gente doente, tá? Isso é cabeça de pessoas malucas. Fica a dica, tá? Fica a dica. E o que dissemos aqui, tá? Não dizemos aqui para impor nada, porque a verdade ressoa com a verdade. Porque se isso for verdade, isso vai ressoar com a verdade que já existe dentro de você. Eu não preciso fazer nada. Jesus não precisou fazer nada, tá? Então as cartas não desceram não sei, do meio do teto, com um corinho angelical nas casas de todo mundo, porque não tinha necessidade. Porque a verdade, ela se perpetua e se sustenta por si mesma. Por si mesma. E no final, né, Jesus diz, eu não julgarei quem não crê em mim. No final, quando o juízo chegar, essa pessoa já terá quem o julgará. Que é a sua própria consciência. Que dilatará, que irá, sabe, doer, falando que cagada que eu fiz, por que eu não acreditei? Fazia sentido, mas eu fiquei tão receoso de estar sendo errado, de estar me deixando levar pelo discurso do capeta. Não tem discurso de capeta. O discurso do capeta é separador. O discurso do Criador é de união. Se estamos dizendo aqui para você respeitar e unir, parar com essa... Aí eu que vou dizer, Michele, essa viadagem, isso que é ser viado para mim, essa patifaria... Essa ridícula, tá? Isso não é do diabo. Expandir a mente. Existem mundos no cosmos infinito que os seres têm mais de 5 sexos, um ser só. Masculino e feminino é para começar a brincadeira, gente. Começar o entendimento. E vocês estão aqui, o universo é enorme, estão aí com essas certezas. Esse excesso de certezas que vai ruir tudo e você vai ficar o quê? Devastado. Você se agarrará no quê? Não tem que se agarrar em certezas culturais, tão pouco religiosas. Você tem que se agarrar nas verdades do universais. Porque a verdade, ela é uma só. A verdade, ela não muda. A única coisa que muda, entre aspas, é um nível de profundidade de entendimento que essa verdade toma para você. A verdade não vai mudar, a verdade é imutável. Eu não vou me agarrar em cultura, eu vou me agarrar na verdade. Na verdade pra mim, na verdade pra você. Eu não vou entrar nesse tipo de discussão. Desculpe, isso aí é brecha pra manicômio. Eu não vou entrar nesse tipo de discussão. Verdade é uma só. Mas como que eu vou discernir que verdade que é a verdade? Você discernirá a verdade que é a verdade em comunhão com o Criador. Você é homem, então você empreenda a sua jornada de masculinidade, sua jornada de maturação desse masculino e se conecte com o Criador. Através do seu masculino, da sua jornada e culmine na integração do seu feminino. Você é mulher, você vai elaborar, vai trilhar toda a sua jornada de maturidade do seu feminino, respeitando, você é o canal direto com o Criador, você que é mulher. Você já nasceu com isso muito forte. Isso já é, porque você nasceu com todo o sistema reprodutivo e produtivo e gerador de vida. Isso foi... E aí eu que digo, aí isso foi dado para você. Você não mereceu nada, isso foi te dado. Agora você merecerá entender essa energia, entender essa consciência. Aí é um processo de conexão total que você vai ter, que você terá que ter com o seu feminino sagrado. E aí, através desse processo de maturação, de despreendimento, de desapego de certezas, Deus vai te mostrando as verdades e você entenderá uma coisa de uma vez por todas. Um discípulo do Criador testifica o outro.
uma verdade testifica a outra. E normalmente as verdades, elas vão se unindo e elas vão incomodando todo o sistema ilusório estabelecido. Porque às vezes chega uma verdade, mas dói, porque está confrontando a cultura que se estabeleceu. E aí você fica, não é possível. Não, porque isso mesmo que eu falei aqui, que o homem tem um papel e a mulher tem um papel a cumprir. Ai, não, porque isso é machismo. Porque a mulher pode o que ela quiser, porque o homem não sei o que lá. Eu já fui muito assim. Quando eu li as cartas de Cristo a primeira vez, pra vocês terem uma ideia, eu achei que Jesus estava sendo super machista. Eu falei, meu Deus, Jesus, que cara machista, meu! Não é possível que eu vou ter que desconstruir o Jesus. Olha a minha arrogância. É verdade. Só que ao mesmo tempo fazia sentido, entendeu? Você não vai falar que homem e mulher é igual, porque não é, gente. Nasceu, são outros corpos, tá? É um outro sistema mental, é um outro sistema consciencial, é um outro sistema energético, é diferente. É diferente. Quando você vê um homem mais feminino no sentido dessa energia, dessa consciência, de entender tudo isso, é a conquista que ele empreendeu em outras vidas. Sendo, sabe o quê? Nascendo como mulher. Oh! Quando você vê uma mulher que é muito feminina, muitas vezes muito feminina, mas que também tem um domínio do seu masculino tão forte que você fica até assustado, falando, gente, que energia é essa que ela tá manipulando agora, nessa oratória, nessa atitude, nessa conduta? É a conquista dela que ela conquistou em outras vidas, encarnando como homem. Muitas vezes. Tá? Então, queridos e queridas, vocês têm que acordar pra vida, gente. Tá? Vocês têm que acordar pra vida. Vocês têm que acordar para a vida. Não tem nada de errado num homem mais feminino, mais sensível. Na verdade, o homem tem que ser. Porque a energia masculina, ela precisa ser direcionada pela energia feminina. E a energia feminina precisa do masculino para que ela não se desvirtue e vire um surto psicótico das mulheres ali, que são muito sensíveis, muito empatas, muito absorventes, muito esponjas. E aí tem que, sabe, ter equilíbrio. Um precisa do outro. Só que você não vai dizer que é a mesma coisa. No final culmina na mesma coisa. No final acaba culminando na mesma coisa. Que é a integração de tudo isso. Tá? Mas a jornada é diferente. O processo de relacional, seja você heterossexual ou homossexual, ela permeia por isso. Você entender que você está lidando com um alienígena, cara. O que é um alienígena? É diferente da sua consciência. É uma outra consciência. Pode até ter pontos convergentes, mas é diferente, totalmente diferente. Alienígena, é extraterrestre. Vem de um outro lugar, de um outro ponto da vida, da existência. Às vezes a pessoa casa com a pessoa e só quando casa percebe que a pessoa fala línguas estranhas. Durante a relação inteira não percebeu, ou percebeu e ignorou. Aí casou, aí a pessoa fala, nossa, eu tô casada com um alienígena. Tô casada com uma alienígena, a gente não consegue se entender. Eu falo uma coisa, a pessoa entende outra e ela me responde com línguas estranhas. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Tem que trazer Deus para a relação. Seja você heterossexual ou homossexual. Porque o corpo, falamos, é uma ilusão. Tá? Tem a sua importância? Tem a sua importância. Sem sombra de dúvida que tem. Tá? Mas o que importa principalmente é a energia e a consciência. Você vai entrar no campo consciencial do masculino e vai manipular a energia ali. Você entrará no campo consciencial do feminino e manipulará a energia ali. Você está além do campo consciencial das pessoas que estão trabalhando com você. E às vezes a pessoa é muito feminina. Muito, às vezes é uma mulher muito linda, muito feminina. Às vezes é um homem muito viril, muito masculino. Só que do ponto de vista da mente, do ponto de vista da emoção, das respostas que a pessoa dá, ela está na polaridade errada. Ela não está feminina. O feminino é receptivo, o feminino é gentil, o feminino é desarmado. O masculino é forte, o masculino é centrado. O masculino é objetivo.
O masculino é ativo. O masculino honra. Ele tem compromisso com a palavra, ele tem compromisso com a verdade. E aí você tem um homem que mente, que ilude, que não tem compromisso nenhum com o seu masculino. Um masculino desvirtuado. Então não tem a ver com o corpo. O corpo é uma parte. A parte estética do feminino e do masculino também existe. Só que se a gente for ver, é o que menos importa. O que mais importa são os outros paradigmas. Paradigma psicológico, paradigma energético e paradigma emocional. Aí você vê uma mulher que é totalmente feminina, lindinha, toda xuxa. Só que ela é totalmente bruta, totalmente agressiva, totalmente armada. É rude, é hostil. Falando fino, falando baixo, sensível. Ou seja, ela usa o feminino para perverter o masculino. Olha que loucura. E o masculino perverte, esse masculino desequilibrado perverte o feminino dela. Você entende? E vocês estão aí preocupados se a pessoa é travesti, se é transexual, se é lalulau. Quer dizer, gente, complexo, né? Tem que melhorar um pouquinho. Tem que dar um salto evolutivo um pouquinho só. Só um pouquinho, não precisa muito não. Só um pouquinho. Tá? A verdade, ela precisa então sustentar-se por si só. Então, quando o G utiliza aquela médium para trazer isso, tinha também as necessidades referentes a essa mulher, que precisava ser essa mulher, não podia ser outra. Tinha um porquê de ser ela. E um dos motivos é a receptividade da mentalidade dela e a obediência do espírito dela, que foi lapidada e trabalhada no decurso de 40 anos, tá? Bastante tempo, 40 anos. Para que ela finalmente estivesse preparada, já na velhice, para começar um trabalho. Jesus preparou essa mulher por 40 anos para começar o trabalho com ela na velhice, quando ela estava idosa. Isso também é um ensinamento. O que isso quer dizer? Às vezes você está aí se perguntando qual é o meu propósito na vida, o que eu vim fazer, ó céus, ó mundo, ó azar. E o propósito de todos nós é crescer e nos amadurecermos. A trilha do homem é uma, a trilha da mulher é outra. Elas fazem assim, ó, elas vêm, é oposta, tá? E depois combina no centro. Tá? O homem segue um caminho para amadurecimento, a mulher segue outro caminho para amadurecimento e depois eles se encontram no centro. É contrária, é inversamente proporcional, vamos colocar assim, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que antes de você começar a entrar em processos alucinativos, delirantes, de que, qual é a proposta? A gente pode viver isso, a gente vive, faz parte, mas eu tô dizendo assim, entrar em processos mesmo psicóticos, tem muita gente que entra mesmo em processos psicóticos em relação a isso. Eu não sei o que eu vim fazer, aí fica deprimido, fica melancólico, tem pessoas que chegam a cometer o extremo de cometer suicídio, que é o pior erro que alguém pode cometer, o pior erro que podemos cometer é o suicídio. Mas tem que começar do início. É olhando para o espelho e entendendo que corpo Deus te deu. Qual foi o instrumento que Deus te deu para você cumprir o seu propósito na Terra? Cara, eu sou homem, meu. O corpo é um instrumento. O corpo é uma vestimenta. O corpo é um acessório. O corpo é simplesmente um acessório. É só o que ele é. Só que é muito importante, porque entendendo o seu corpo e partindo do corpo, isso já vai te responder muitas coisas. Cara, nasci homem. Pra que eu vim aqui? Você tem necessariamente uma tendência maior para uma coisa, se você nasceu no corpo masculino. Se você nasceu no corpo feminino, você tem uma tendência maior para outras coisas. Mesmo que você seja boa também no campo masculino, entende? E mesmo que você seja muito bom também no campo feminino, porque existe, isso é a conquista sua de outras vidas. E a jornada final é de integração de um com o outro. Falamos assim porque a humanidade daqui, eu não sei nem onde que tá, né? Eu vou copiar um irmão meu um dia. A humanidade daqui tá na inexistência quase. Porque não, tá perdida. Tá perdida de tudo, com a cabeça virada. Então, primeiro é a partir disso.
da primeira verdade, da verdade sobre esse corpo e sobre o propósito desse corpo na Terra. Esse instrumento foi criado para servir a esse propósito. Esse instrumento foi criado para servir a esse propósito. Só que tudo no universo é volátil, tudo no universo é fluido. Então, pô, eu nasci para ser homem, para servir esse propósito, mas eu vou servir esse propósito na música. Eu vou servir esse propósito na dança. Eu vou servir esse propósito abrindo uma empresa. Eu vou servir esse propósito sendo, sei lá, um boxeador. Sei, falando qualquer coisa. Ah, eu nasci mulher. Eu vou servir esse propósito abrindo uma escola, sendo professora, sendo dona de casa. Sei, cada um. Mas primeiro você tem que partir disso. E a partir disso, em comunhão com o Criador, você vai perguntar: pai, já entendi. Eu nasci para fazer isso, para cumprir isso, para mexer com essa área da vida. 10. Onde você me quer, pai? Onde você quer que eu utilize isso? Olha que ato de humildade. E você pode abrir pro pai. Pai, eu gostaria muito de trabalhar abrindo uma empresa, ou sendo CEO, sendo sei que lá, mas eu não quero abrir mão do meu feminino. É possível conciliar? Não é possível? O que o senhor me aconselha? O meu anseio é esse, mas eu não sei se é isso que vai me fazer feliz de verdade. Então eu entrego nas suas mãos, pai, a decisão, que seja feita a sua vontade na minha vida. Olha que coisa bonita. Olha que coisa linda. Joga, confia, entrega e age. E vai. Porque durante não joga a oração e fica sentado no sofá, porque Deus vai trazer a resposta. Não, vai viver. Porque enquanto você for vivendo, as respostas do seu dia surgirão no decurso do dia. As respostas para essa pergunta e todas as outras perguntas que você fez no decorrer de toda essa existência, que você até já se esqueceu, serão respondidas no decurso dos dias, dos meses, das semanas, dos anos. Então vai viver. Você vai começar sentindo as coisas. Você vai sentir, cara, eu não tô bem aqui, eu tô bem aqui. Eu acho que eu tenho que agir mais assim ou mais assado. E quando você vê, você vai ter desinvertido a sua polaridade, você vai estar mais maduro no seu feminino, no seu masculino, você estará não neurótica ou não neurótico, você estará mais maduro, você terá se transformado finalmente numa matriarca e num patriarca, homens e mulheres que são homens e mulheres e que entendem o outro, e que integraram o feminino e o masculino em si, e quem sabe você vai até além e já alcança nessa vida o pico do nirvana e pode finalmente viver um amor incondicional e percebe que, cara, legal, mas eu já percebo que a vida não é mais sobre isso, todo mundo é minha família, sou parte de uma grande família cósmica, interestelar, galáctica, cara, eu quero viver pro mundo inteiro. E aí você vai viver, vai vender todas as suas coisas na sua casa, de repente, vai viver de caridade dos outros e, sei lá, cada um. Não tô falando que tem que ser isso, mas cada um tem uma jornada, entende? Tem gente que recebe chamado para desprender, viver com uma roupinha no corpo. Tem gente que recebe esse chamado, é verdade. Mas não é porque o José recebeu esse chamado que eu tenho que ficar pelado igual o José e sair na rua estendendo a mão. Cada um tem uma história. Às vezes a jornada do José é nessa pobreza aparente, mas José é um iluminado. Então aparece que ele é pobre, ele cheira mal e tudo, mas o José está num fluxo de conexão com Deus incompreensível para todos nós. Apesar de estar pobrinho. Ele está pobrinho porque o rolê do José com Deus é Deus quer mostrar uma coisa para o José, inclusive para os propósitos futuros do José no decorrer da eternidade infinita. Isso é o rolê do José. Às vezes a sua jornada com Deus é de profunda opulência, de uma riqueza absurda, estrondosa, que transcende qualquer coisa que já tenhamos visto, que vai superar as fortunas e a riqueza do Elon Musk e do Bill Gates lá, que tem 4 bilhões de reais. Algo superior a tudo isso. Às vezes o propósito de Deus tem com você é de riqueza absoluta. E que é uma grande responsabilidade, tá? Uma grande responsabilidade. Então, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, entendamos isso, vamos nos abrir, nos permitir sermos melhorzinhos da cabeça, entender o nosso masculino, o nosso feminino, entender os homens, entender as mulheres, entender que são diferentes. Isso é importante.
Isso é importantíssimo, gente. Homem e mulher não é igual. Eles têm uma constituição mental, neural totalmente diferente. Eles são alienígenas um para o outro. E entender isso e respeitar isso é um processo de maturidade muito grande. Esteja esse homem onde esse homem estiver. Seja o seu chefe, seja o seu irmão, seja o seu namorado, seja o seu melhor amigo, seu inimigo. E quando vocês vão entendendo isso, vai ficando mais fácil você se relacionar com os homens do seu dia a dia, com as mulheres do seu dia a dia. Mesmo que ela seja a mulher da sua vida ou sua maior inimiga. Você começa a entender até como você pode atuar para você quebrá-la ou quebrá-lo no seu ego e na sua aversão a você. Porque o que quer que a mulher escolha na vida dela, ela escolhe movida à segurança. O homem tem já uma outra jornada, é a jornada da ambição, do respeito, da admiração. Tudo que o homem faz é para ser admirado. Tudo que a mulher faz é para ter segurança. O que a gente depois pode discutir em outros níveis, em outros campos, mas não nesse vídeo, é que qualidade de segurança é essa e que qualidade de admiração é essa que ele procura. Qual nível que isso está? E depois a mulher vai entender que a maior segurança que ela pode ter vem de Deus. Então Deus é a prioridade máxima dessa mulher e ela segundo depois o resto da humanidade. E o homem vai entender que a ambição maior, que o homem é movido à ambição, que a ambição maior que ele vai empreender na vida dele é de crescimento espiritual e moral. E que a admiração maior que ele poderá esperar não é das pessoas, não é das mulheres, não é dos homens, não é dos amigos, é de Deus. Ele quer ser admirado por Deus. Aí, isso sim é ambição de verdade. E aí esse homem transcende tudo. Ele engaja todo o seu potencial de conquista, que é natural do homem, para conquistar e para perseguir a si mesmo, o Criador dentro de si. E a mulher coloca todo o seu campo de sensibilidade, de amor e de ternura para servir a Deus. Só que aí a gente tem que entender muitas coisas. O que é servir a Deus? Porque a gente tem que tomar cuidado para não cair também num campo egóico de serviço a Deus. Que é um lugar que precisa de entendimento, né? Então a mulher ela tem uma tendência maior a se sacrificar, então ela precisa entender que ela tem que dizer não, ela precisa entender que ela não pode se submeter a tudo. Só que não existe serviço a Deus dissociado do serviço para o mundo. Entenda isso. Então, se a mulher quer servir a Deus, de certo modo, ela precisa se disponibilizar dia a dia ao serviço ao todo, a todas as pessoas, com a sua generosidade, com a sua graciosidade, com a sua delicadeza. Isso é servir a Deus. Servir a Deus não é acender uma vela e um incenso na casa. Servir a Deus pode ser levar marmita, isso pode ser servir a Deus. Porque tudo que envolve Deus é para os outros, é sobre o próximo. Já falamos aqui, Jesus veio e falou sobre amar o próximo como a nós mesmos. Outro Espírito já veio e já disse, porque todas essas informações vão sendo renovadas, que na verdade a trajetória e a trilha é amar o próximo mais do que amamos a nós mesmos. Que qualidade de conhecimento é essa? Como a gente não distorce isso? Como que eu renuncio a mim mesmo de maneira equilibrada, sem ser doida? Tem que entender isso. E esse entendimento, esse discernimento, essa sabedoria, ela vem de uma coisa chamada comunhão com Deus. É só Ele que vai te revelar tudo isso. É só Ele que vai falar para você, minha filha, você vai me servir hoje fazendo isso, isso, isso. Você vai me servir hoje gerando amor e vida e sensibilidade para Maria, porque a Maria tá meio depressiva, vai lá dar um carinho pra ela. É assim que você vai me servir hoje. É assim que você vai me amar. Você vai mostrar que você me ama hoje amando a Maria. Minha filha, o Antônio, que normalmente é bem grosseiro com você, bem rude, bem tosco, ele tá mal, ele tá agindo assim porque ele tem uma questãozinha de cabeça para tratar. Hoje você vai servir, hoje você vai me amar, vai mostrar que você me ama, sendo doce com ele, mesmo que ele seja rude com você. Ai, mas meu pai, filha, confia em mim.
Você vai mostrar, você vai me amar hoje amando o Antônio e amando ainda mais porque você sabe que ele não gosta de você. Então a gente tem que entender as coisas, tá? Porque esse é um mundo muito místico, né? Aqui o globo terrestre é muito místico, o pessoal acredita em uns folclores estranhos, tem o hábito de, sabe, degolar a galinha, botar na encruzilhada, enfim. Não nos cabe, cada um sabe de si. Só que em mundos evoluídos isso não existe. É importante que se diga. Então, entender que o processo de servir ao Criador é um processo que é daqui para fora e daqui para dentro. Então, a mulher tem que entender que ela vai servir, vai amar a todos, mas ela também tem que se respeitar também em primeiro plano, se amar também em primeiro plano. É confuso. Pra mim não é, mas talvez pra vocês pode ser que fique, mas não é pra ser confuso, tem que ser claro. Tem que ser claro. Até porque quanto mais você dá, mais você quer dar, porque isso te traz uma satisfação imensurável, especialmente pra mulher. Quanto mais a mulher faz, mais a mulher quer fazer. Mais ela quer amar. É uma característica muito forte do feminino, da mulher, agregar pessoas. Repare que as grandes matriarcas das famílias, que são ditas matriarcas da família de maneira assim ancestralmente, são aquelas que a família inteira fazia um esforço para se reunir no domingo. Então a trilha da mulher não é com um, é com o mundo, é com o todo. Isso precisa ser compreendido. A trilha da mulher é com o mundo todo. Está nesse processo de sabedoria, de entendimento, de aconselhamento para os filhos, de aconselhamento para esse marido. A mulher canaliza, deveria canalizar 24 horas por dia com o Criador. E o homem também pode fazer isso, tá? Só tô falando da mulher porque a mulher tem isso de maneira mais latente em si, na sua existência, na sua constituição, no seu propósito, a cumprir com esse corpo e com essa consciência, com essa energia. Mas o homem também pode. Jesus é um exemplo desses, tantos outros são exemplos disso, de conexão direta com Deus 24 horas. Mas quem estava em conexão naquele instante era o arquétipo desse feminino nesses homens. É o feminino que estabelece sintonia com Deus, tá? Então, quando a gente fala de Jesus, de tantos outros profetas e missionários, é o feminino que está ativo ali. É o feminino, bem intenso, bem vivo. E depois ele reúne a força, a objetividade do masculino e executa o que Deus mandou executar. Porque também é amor e também é processo de serventia chegar eventualmente numa pessoa e falar o que a pessoa não vai querer ouvir, talvez ela te jure de morte, como muitos desses profetas foram jurados de morte e morreram mesmo, foram assassinados de fato. Não tô rindo porque eles morreram, pelo amor de Deus. Né? A situação é meio absurda, não é verdade? Faz parte de todo esse processo. É isso, meus queridinhos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.